mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e eu sou o próximo lobo de Wall Street. Eu sou o Renan Burda e a minha planilha do Excel já está aberta aqui. Eu sou o Paulo e dinheiro é um mero papel. Aqui é João Vitor e dinheiro na mão é vendaval. E aqui é o Giovanni, um grande pobre com hábito de nobre. Vamos aí, cara. Aí sim. E esse daí é o grupo que vai invadir a Casa da Moeda brasileira. Não crie evidências contra você mesmo. E seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Esse é o primeiro episódio do Tag Money, um novo quadro sobre finanças em geral, sobre assuntos relacionados ao capitalismo maravilhoso. Capitalismo? Não, brincadeira. Capitalismo! Capitalismo não tem nada, mas é importante, já que nós vivemos no mundo capitalista, que nós tenhamos entendimento sobre assuntos dentro dessa área. Então a gente vai falar de investimento, a gente vai falar de seguros, e hoje a gente vai realmente dar uma introdução sobre finanças pessoais. Entender de onde está vindo, para onde está indo o seu dinheiro, onde você pode começar a cortar custos. Vamos bater um papo aí com o Giovanni hoje, mas antes você não pode esquecer que nós somos apoiados pela Impulso Network, que está trazendo esse episódio até você e está com uma porrada de oportunidades agora. Então acesse o nosso link de referral. Ah, agora aprendi. Tem muitas vagas remotas que vale a pena dar uma conferida. Além disso, você tem muitos outros benefícios por ser um impulser, principalmente em questão de cursos, e aproveite essa oportunidade para entrar nessa rede que mais cresce no Brasil. É isso aí. Algumas pessoas me perguntaram assim, mas essa Impulso aí, né, tem que pagar para entrar? A Impulso, ela é gratuita, ela é uma comunidade, ela não é uma empresa. Quer dizer, a Impulso é uma empresa, né? Mas a Impulso Network é um Slack onde tem uma galera lá dentro e daí ali dentro, que são os impulsers, aparecem as oportunidades, além de todos esses outros benefícios. Então é realmente gratuito. Entra no link que tá na descrição e faz o seu cadastro já. Impulsione sua carreira e sua vida hoje mesmo. Isso, antes da gente partir para os recados e pautas e recomendações da semana, a gente queria só avisar que nós estamos testando vários novos formatos de quadro. Vocês vão ver mais novos ainda que nós vamos lançar. Então o seu feedback é extremamente importante para a gente saber quais deles você gostou e quais você não gostou. Então se você, eu achei que esse quadro aqui não ficou muito bacana, fala pra gente poder organizar melhor o nosso stack de quadros, por assim dizer, e fazer cada vez episódios melhores com conteúdo cada vez mais relevante para você, ouvinte, que movimenta toda essa comunidade maravilhosa que é o PodTag. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados dessa semana, você pode pular diretamente para 10 minutos e 53 pontos na Bolsa de Valores. E nessa semana temos o podcast da semana Behind the Tech, da Microsoft. Eles trazem sempre pessoas influentes na área de tecnologia para conversar sobre diversos assuntos. No episódio número 3, eles trouxeram o Andrew Ng, que é fundador da Coursera, pesquisador e professor da área de inteligência artificial, um dos mais influentes pesquisadores de Deep Learning no mundo, que já foi líder do Google Brain e também de pesquisa da Baidu. Então eles trouxeram esse cara para falar sobre o estado atual da inteligência artificial nas empresas, serviços, etc. e quais são as tendências para o futuro nessa área. Então para quem curte inteligência artificial, vale a pena conferir. Sensacional, eles só chamaram esse cara porque o João não tava com a agenda no dia. Certeza. Se o João tivesse liberado, deixa eu chamar do João. O link vai estar aqui na descrição para você acompanhar esse podcast aí, que é bem bacana. Evento da semana. Luiz, você gosta de hambúrguer? Curto hambúrguer, velho. Você gosta de Scrum? Eu um pouquinho eu acho bacana. É, mais ou menos. Né? Moderadamente. Brincadeira, é bacana. Cara, vai ter no Rio de Janeiro o evento Scrum Burger, organizado pela Scrum in Rio. Vai ser um evento dentro de uma hamburgueria sobre Scrum, sobre agilidade no geral. E o mais legal é que vai ter um quiz e quem acertar o maior número de perguntas será contemplado gratuitamente com hambúrguer, batata e refri. Olha só, cara, que legal. O evento vai acontecer no dia 1º de outubro, a partir das 7 horas na Born Burger, na Avenida Gomes Freire, 579, na Lapa, no Rio de Janeiro. E para se inscrever, Paulo, o que é necessário? É só você clicar no link que vai estar na descrição do PodTag, que é um link lá do meetup.com, e você aperta lá, junte-se a este grupo, e pronto, você está confirmado sua presença no evento Scrum Burger. Uhul! É isso aí, cara. E aguardamos ansiosamente por um evento desse em Curitiba. Com certeza. E olha só, nós temos novos apoiadores no PicPay. PicPay!
Jesus. E são eles, Alex Villanova, Paulo Roberto Queiroz Teles Filho e Luiz Henrique Caílio Gonçalves. Sim, eu e o Paulo entramos nessa vibe também. Nada mais justo que apoiar o próprio podcast. É por isso que eu não sei o porquê que o João e o Renan ainda não estão apoiando. Tô esperando ainda também o e-mail lá do PicPay avisando. Por isso que esse episódio é sobre controle financeiro, né? Exatamente. A gente precisa organizar nossas finanças primeiro. Nada a ver. Os ouvintes têm que gastar pelo menos 5 aí por mês. Apoia a gente a partir de R$1 nessas plataformas. picpay.me/podtag ou apoia.se/podtag. Os planos são os mesmos, os valores são os mesmos e nós vamos receber com muito carinho a sua ajuda, porque é isso que vai nos manter e vai apoiar com os novos projetos que a gente tem agora e fazer uma coisa um pouco mais local também aí e chamar convidados para gravar presencialmente, que vai melhorar a dinâmica e vai poder fazer com que a gente tenha episódios extra, além dos episódios que a gente já tem semanalmente. A gente está tentando gravar novos episódios aí para sair com maior frequência para você. Então, junte-se ao Alex, Paulo, Luiz e Anderson, os apoiadores até o presente momento. E você, ouvinte, quer conhecer o nosso grupo, quer interagir com a comunidade, quer saber de mais vagas, quer conhecer memes, os memes novos, quer interagir com o nosso editor, você quer comentar sobre os episódios com a gente, poder discutir novas pautas, novos formatos. Exatamente, você quer também ter algumas ideias. Ter um contato mais direto, né? Exatamente. Arranjar um emprego. Aê! Uhul. Olha só, o URL correta é podtag.com.br/slack. Até o episódio anterior a gente estava divulgando podtag.slack.com, mas o nosso querido amigo Gabriel Rosas, que trabalha com o João e com o Paulo, nos deu um grande insight, que quando você acessa esse link, ele cai numa tela de login, não numa tela de cadastro. Então, para você fazer o cadastro, acessa podtag.com.br/slack. Muito obrigado, Gabriel, por ter nos passado essa informação extremamente relevante. Hashtag dos ouvintes. Essa semana tivemos feedback de vários ouvintes, entre eles a Iana Gonzaga, Cássio Almeida, Laís Frigério, Felipe Luiz, Guilherme Ferreira e Vitor Nogueira. Por um minuto achei que você ia falar Frisar, gestão do negócio para a beleza. Mas é que o pessoal da Frisar, gestão do negócio da beleza, aparentemente estava presente na Recruta Tech e postou uma foto ali bacana, mostrando nossos brindes e tal. Foi realmente um feedback bacana deles, hein? Guilherme Ferreira, o que o Guilherme falou aí, João? Guilherme Ferreira disse o seguinte: sensacional esse episódio, infelizmente não deu pra vir durante o trabalho por causa das crises de riso. Esse episódio realmente foi hilário, né, cara? Foi muito engraçado. O Everton muito bom. Dominou o episódio, cara. Com certeza. Vitor Nogueira, conheci vocês pelo Cashbox e já ouvi todos os podcasts. Muito bom conteúdo e informação. Continuem assim. Tenho 19 anos e moro em São Paulo. Poderiam dar dicas para nós jovens sem experiência que querem entrar no mercado? Eu sou estagiário de suporte, mas estou gostando muito de estudar programação. O problema é que eu não sei como sair dos estudos básicos e dar um passo dentro do mercado, sendo tão novo e com muitas empresas exigindo experiência, até mesmo para estagiário de programação. Obrigado. O que você tem dica pra ele, Luiz? Olha só, na verdade eu até cheguei a responder algumas coisas, falei que a gente ia responder melhor aqui, mas o seguinte, a primeira dica que eu dei, que eu achei importante, é que ele invista em cursos online, mesmo que seja dos estilos Udemy, né, que são geralmente um pouco mais básicos. É importante que você tenha várias fontes de conhecimento, a Coursera também, como o João estava comentando ali, né, sobre o podcast, é importante, muito, muito, muito importante. E também investir pesado no inglês, que é uma exigência, no mínimo inglês de leitura, né, acho que é bem, bem bacana, já que está começando, já começa, né, com curso, com inglês, enfim, também investir num GitHub bacana, né, subir vários projetos, mesmo que simples ali, para mostrar o avanço, daqui 1 ano, 2 anos, mostrar, olha, eu evoluí a partir disso aqui, né, e também ser ativo aí em grupos do Facebook, comunidades do Slack, enfim, e isso mostra um destaque de mercado também, né. Nessa aí do que você comentou do GitHub aí, é bem legal também fazer alguns projetos pessoais mesmo. Pega uma ideia que você tem aí, executa da maneira que for, seja usando PHP, o Node, Java, a linguagem que for, executa essa ideia, coloca no seu GitHub, começa a montar um portfólio de projetos seus pessoais, que é isso que vai entrar pro seu currículo no começo, né, como experiência. E aí você consegue, na hora de uma entrevista de emprego, se vender com esses projetos, basicamente, né. Contribuir com projetos open source também é uma boa. Isso faz com que o seu GitHub fique bonitinho ali, quando aparece que você contribuiu num projeto que tem aí muitos stars, muitos forks, mas a ideia mesmo é programar no começo projetos mais pessoais, projetos
projetos open source, mas não deixar de programar, né? Uma das coisas que eu tenho pra recomendar sobre o GitHub é que eles lançaram na semana passada uma feature que agora, além de mostrar os projetos que você contribuiu, você pode liberar no seu perfil as suas atividades no projeto. Se você reporta bug, se você comenta issue, isso literalmente é mostrar que você está ativo na comunidade, não só codando, mas também ajudando o projeto. É isso aí, algumas pessoas têm dúvida, mas eu ainda não tenho conhecimento, né? Pega então, ajuda no front, ajuda a resolver um bugzinho, uma melhoria que você... Reporta bug, você achou um bug, reporta pra galera pelo GitHub. Já aparece como você colaborando na comunidade. Não, Vitor, são pequenos passos que vão fazer você destacar no mercado aí, com certeza absoluta. Que vão impulsionar a sua vida. E tem uma comunidade boa aí pra isso, hein? É isso aí. Qual é o nome mesmo? Não conheço. Network. E é isso aí, não deixe de fazer aquilo que você já é bom em fazer hoje. Se você tem conhecimento, eu acho que eu mando bem em CSS. Cara, mostra isso no teu GitHub, entendeu? Essa é a dica que eu acho que é bem válida aí, né? E vamos para esse episódio conversar com o Giovanni hoje sobre uma introdução a esse tema que é finanças pessoais, onde começar, o que pode ser feito, onde que identificar custos desnecessários. Enfim, vamos conversar porque hoje o papo tá muito bacana para esse primeiro episódio da nova série Tag Money. Bora lá! E antes da gente entrar na pauta e conversar um pouquinho sobre finanças pessoais e como controlar, como cortar custos e gerar insights a partir disso, eu queria que você se apresentasse, Giovanni, contasse um pouquinho o que você está trabalhando e, enfim, de onde você veio. Então, Luiz, eu comecei a minha carreira na Bosch, no Grupo Boticário, sempre na vertente financeira, né? Então eu acabei precisando entender como que as grandes empresas, né? Comecei entendendo como que eles trabalhavam com o dinheiro deles, né? Então, a partir disso, claro, fiz MBA, sou administrador de formação, fiz MBA em finanças e desde então cada vez mais eu fui adentrando pro lado das finanças e, obviamente, que finanças pessoais foi algo que eu tive que desenvolver para mim e também que eu sempre fui ajudando amigos, colegas, a própria família com o controle do dinheiro, né? Então, é um assunto que eu gosto, né, particularmente e que também, eventualmente, eu sempre ajudo a galera por aí, né? Claro, profissionalmente, então, eu sempre tive, saindo das grandes empresas, aí eu acabei entrando pro mundo das startups, virei sócio do Beauty Date, que é uma startup aqui de Curitiba e desde então, saí da operação e agora tô em projetos aí também de consultoria e tal, mas estou abrindo a minha empresa que também trabalha ainda nesse mundo de captação de grana para startups, a parte financeira, a parte de estruturação do projeto, a parte estratégica, né? Então, assim, tô também nesse mundo aí do empreendedorismo e deixando vários negócios de pé, fazendo consultoria, fazendo tudo um pouco, né? Bem bacana. Eu conheci o Giovanni, né, através de uma palestra muito bacana, que inclusive também foi sobre finanças pessoais, e eu achei muito bacana porque gera alguns insights, algumas ideias que às vezes a gente acaba gastando e passando batido e faz uma diferença no fim do mês, né? Quando você decide controlar as suas finanças. E daí eu já queria entrar justamente nisso, né? Por que é importante que a gente tenha um controle, um entendimento daquilo que a gente tá gastando, daquilo que a gente tá recebendo, né? Enfim, por que é importante a gente ter um controle das nossas finanças pessoais? Então, Luiz, tem vários colegas aí, quando vão falar de finanças pessoais e tal, tem um pessoal que é uma linha mais ditadora aí, eles falam que simplesmente a finança pessoal é você deixar de gastar, você cortar suas despesas e eu vejo de uma maneira um pouco maior, entendeu, né? Então, basicamente, sim, por que finanças pessoais? Em linhas gerais, é porque a gente vive num mundo capitalista e que o dinheiro é a moeda de troca, então que a gente precisa administrar ela da melhor forma possível pra gente atingir os nossos sonhos, né? Então, tem surgido conceitos mais novos que eu gosto muito de riqueza, em que o rico não é simplesmente aquela pessoa que acumula dinheiro, mas que dentro do que ela consegue ganhar de dinheiro, ela consegue, claro, ter um equilíbrio entre vida e trabalho, em que ela trabalha, ela é reconhecida por isso, ela recebe o dinheiro dela, mas também que ela consegue atingir os sonhos, né, da melhor forma possível. Então, um exemplo, né, um cara que ganha, sei lá, 20 mil por mês e trabalha 10 horas por dia, ou um cara que ganha 20 mil por mês e trabalha, sei lá, um dia por semana. Assim, na verdade, assim, quem que é uma pessoa rica hoje, né? Ou talvez um cara que ganha 100, né, e trabalha muito mais do que um cara que ganha 20, só que o cara trabalha muito menos. Então, esses trade-offs que o pessoal tem hoje em dia visto, mas basicamente é você, a finanças pessoais é você conseguir realizar os seus sonhos com aquilo que você ganha. Claro, sempre procurando ganhar mais, economizar, mas muito mais escolhendo como que você tem que vai administrar teu dinheiro, né? E que nem eu sempre falo, quando se trata de dinheiro, você tem duas escolhas, né? Em relação às suas finanças pessoais. Ou planejar, que é o caminho um pouco mais trabalhoso, mas que vai evitar algumas coisas, ou improvisar, né? Então, assim, a nossa
cultura meio que de brasileiro já acaba levando a gente diretamente pro improviso, né? Então, eu sempre brinco com aquela conta da cerveja, né? Em que a mulher chega em casa e fala pro marido, hoje eu fui na palestra de finanças pessoais e o pessoal falou que se eu deixasse de tomar um café todos os dias, daqui a anos eu teria uma Ferrari, né? E eu vejo que você tá aí todo dia, chega em casa e você tá tomando tua cerveja, né? Se você deixasse tomar a cerveja, sei lá, daqui a 10, 20 anos a gente teria um apartamento, teria um carro, e daí o marido fala assim, então, você bebe cerveja todo dia? Dela, eu não. Daí ele pergunta, então cadê tua Ferrari, né? Tipo, cadê teu carro então, né, se você não bebe? Às vezes o pessoal fica nessa privação, assim, querer falar que finanças pessoais é uma privação de você deixar de fazer as coisas que você quer, mas eu vejo que é muito mais umas escolhas, né? Então você tem que estar ciente, beleza, que você recebe teu dinheiro, mas você realmente usar ele para coisas que vão te fazer feliz, não se deixar levar pelo consumismo que a gente é abordado todos os dias, desde o momento que a gente acorda, que a gente abre o Instagram, que a gente, sei lá, vai pro trabalho, que a gente tá na rua ou a gente tá escutando rádio, sempre tem alguém querendo vender alguma coisa pra gente e mostrar que o que a gente tem não presta, né? Por exemplo, esses tempos lançou um novo iPhone. Talvez tecnologicamente ele não mudou muita coisa, ou talvez, enfim, só que por ser um novo iPhone já desperta aquele interesse da gente, aquela necessidade, pô, eu preciso trocar meu iPhone, né? E antes não tinha o iPhone dourado, né? Agora tem o iPhone dourado. Pô, tem que ter o iPhone dourado, pô. Pode não pegar o 4G, mas é dourado. Mas então assim, mestres, basicamente é isso, né? Finanças pessoais é você fazer um uso inteligente da tua grana, né? É isso que eu avalio que é por que falar sobre finanças pessoais. É basicamente deixar de viver em prol do dinheiro e viver às custas do dinheiro. Cara, é mais ou menos isso, né? Aquele negócio, né? Tem algumas coisas na vida que quanto mais você corre, mais foge, né? E o dinheiro é uma delas. Então, você ficar correndo muito atrás do dinheiro, também você vai ver que quanto mais você corre atrás dele, mais ele foge. Então, você saber administrar ele, você lidar com ele, cara, é bem por aí, né? É algo assim, você ir se preparando pra virar um rico, né? Começar a pensar como rico. Aí eu te pergunto... A poupança é um bom investimento? Cara, atualmente a poupança é um bom investimento, assim, recentemente a gente tem passado por um cenário econômico aí de redução de taxa de juros, enfim, e uma série de coisas que tem levado as aplicações, principalmente o CDI ou a taxa Selic, né, que são muito próximos aí, que governam um pouco do qual que é o rendimento do país. Então, assim, antigamente se falava de pelo menos um rendimento bom de ser 1% ao mês, que era maior que a poupança, né? A poupança, ela varia em torno de 0,5, 0,6, e atualmente, assim, cara, a própria Selic tá muito próximo disso, né? E a poupança é livre de risco e tal, né? Então, atualmente a poupança acaba sendo tá muito próximo do que você conseguiria no banco em produtos de renda fixa livres de risco. E o que a maior parte das pessoas normalmente pensa, né? Quando se fala em economia e investimento, né? Em geral. Mas o problema não é nem, assim, falar de qual que é o melhor investimento hoje, né? Você vai falar assim, poupança, Selic, pá. Na verdade, o problema anterior é a grana que você vai guardar, né? Então, assim, se a pessoa tiver uma disciplina mensal ou, enfim, de programar ou de alguma forma ter essa rotina de guardar um pouco todo mês e poupar, e depende se ela investir na poupança, tal, ganhar um pouquinho mais, claro, obviamente que sempre, como investidor, você tem que maximizar os teus lucros, né? Mas você simplesmente tendo esse fato de guardar, já é o grande passo, entendeu? Uhum. Depois você briga por uma rentabilidade, né? Até porque conforme maior o volume de dinheiro disponível que você tem, é mais provável que você consiga melhores opções de investimento, entendeu? Eu acho que a grande pegada, antes de você começar a investir, pensar em investimento, é você saber controlar, né? Isso. A sacada, beleza, eu quero investir, mas beleza, você sabe exatamente o que você pode tirar pra você começar a investir, né? E até queria entrar nesse tema, como que eu começo a controlar e ter um entendimento melhor do fluxo da minha renda, enfim, do que eu tô pagando, do que eu tô recebendo? Então, cara, basicamente quando a gente fala de finança, seja de uma empresa ou seja a própria finança particular, é uma balança, né, em que você tem de um lado as receitas e do outro lado as despesas, e você não tem como fugir muito disso, né? Quando você fala assim, cara, por onde é que eu começo para entender minhas finanças pessoais, é você entender o que você carrega de cada lado dessa balança, ou seja, de onde que vem a tua renda, né? Então, por exemplo, beleza, a maioria das pessoas tem um trabalho e tal, mas tem pessoas que já estão a algum nível da vida que conseguiram acumular alguma coisa ou receberam herança, então pode ter imóveis e tal, então é muito interessante você saber quais são as suas fontes de renda, inclusive quais os dias que você tem esse fluxo de caixa. É muito comum, às vezes, a pessoa, eu recebo num dia e gasta no outro, então, e acabar descobrindo a conta nesses desencontros. Então é interessante
interessante você também saber quando que esse dinheiro entra, né? E também, do outro lado da balança, assim, como que você gasta. Então, assim, hoje em dia a gente tá acostumado a ser pagador de boleto, né? Então, parece que os boletos de noite, assim, eles se reproduzem e no outro dia eles cada vez mais, né? Então, principalmente hoje com cartão de crédito, com débito automático, a gente acaba se perdendo na quantidade de coisas que a gente paga. Então, talvez entender de onde que vem o dinheiro é simples. Você fala assim, beleza, veio no meu trabalho, mas para onde vai o dinheiro que é mais complicado. Então, você conseguir entender quais são essas fugas de grana, né? Então, assim, geralmente o pessoal fala assim, putz, mas eu não sei por onde começar, porque eu tenho uma conta aqui, tenho cartão de crédito e tal. Então, assim, algumas dicas que eu geralmente trabalho com o pessoal que me procura para organizar as finanças pessoais antes de começar essa análise, cara, não tem muito é muito importante você manter o histórico de tudo que você tem gasto nos últimos meses para você conseguir realizar uma análise, mas assim, a primeira coisa para você começar a ter umas finanças pessoais mais fáceis de lidar é você eliminar a complexidade, né? Então, hoje a gente é induzido pelos bancos e pelas instituições para ter vários cartões, várias contas, porque, claro, obviamente, eles te mordem algumas taxas, né? Então, assim, a primeira dica é você evitar múltiplas contas, né? Então, assim, geralmente o pessoal tem várias contas, porque recebe o salário num lugar, porque já tinha uma conta em outro. Então, assim, se você tiver apenas uma conta bancária, né, e apenas um cartão de crédito, já é o suficiente para você conseguir trabalhar muito bem suas finanças e você ter uma facilidade para analisar, né? Então, outra dica, você gastar de formas rastreáveis, né? Se você pagar no débito ou no crédito, você tem um registro disso aí que vai ficar no teu home banking ou no teu aplicativo do teu banco, você vai ver para onde que tá indo o dinheiro, né? Utilizar ferramentas, então tem o Excel, né, que algumas pessoas curtem, tem o próprio papel e caneta, né? Então, você se utilizar de algumas coisas para ajudar a controlar suas despesas, organizar os prazos, né? É muito comum aquilo que eu tava falando ali da pessoa não saber, não ter certo, eu ganho meu salário do dia 20, e daí ela vai distribuindo várias contas pelo mês para pagar, e daí eventualmente ela tem que parar 3 ou 4 vezes por mês para pagar boleto, entendeu? Então a minha dica aqui é assim, meu salário cai dia 20, eu concentro todas as minhas contas talvez dia 25 ou dia 30, para que eu vá apenas uma vez do mês eu precise parar para gerenciar minhas contas, entendeu? Então você evitar também de ir várias vezes na agência, você ter um bom banco, né? Tipo, às vezes a gente tem, hoje em dia com essa grande quantidade de startups que tem aí no Nubank, tem o Neon, tem uma série de ferramentas que têm surgido aí tanto para investimento como para gerenciar dinheiro, para gerenciar o próprio contas bancárias, né, que são mais baratas e trazem uma quantidade mais rica de informações, né? Hoje você perder tempo indo na agência já não faz sentido, né? Com certeza. Tempo é dinheiro e você consegue fazer todas as operações principais, você consegue fazer ou pelo aplicativo ou internet banking. Num caso mais extremo, você resolve no caixa eletrônico. Nesses dias eu precisei abrir a conta salário, né? E, cara, que perda de tempo. Sim. O bom da conta salário é que você abre uma vez, ela não cobra taxa e ela só joga o dinheiro pra tua conta, vamos dizer, conta que você utiliza, né? Pois é, ainda bem que o gerente não tentou me vender alguma coisa. Mas isso aí é clássico, né? Eu falei, não, o cara vai tentar vender aí uma conta, vou ter que dizer não, vou ter que explicar o porquê, daí ele acabou não oferecendo nada. Ah, legal. A meu ver, quando você demonstra que conhece um pouco de finanças, o gerente já trata você de uma forma diferente. Não quer que você enche o saco, né? Mas isso aí mesmo assim, eles sempre tentam passar eu brinco, o título de descapitalização, né? Uhum. O pessoal fala assim, nossa, eu tenho um título de capitalização, eu concorro a prêmios, cara. Então, assim, tudo bem, eu tô rendendo meu dinheiro, cara. Infelizmente, essa taxa de rendimento que esses títulos de capitalização eles fornecem é muito abaixo, inclusive, da poupança, entendeu? Então, eles ficam com o teu dinheiro, tem umas regras lá muito absurdas de você querer retirar o dinheiro, você acaba deixando uma parcela grande dele lá, e é isso que o banco aposta, que você vai precisar daquele dinheiro antes de você terminar de concluir o plano de capitalização, e daí você vai deixar uma boa parcela do teu rendimento lá e assim, em troca de concorrer a prêmios que, geralmente não necessariamente são atrativos, né? Com certeza. Então, realmente, uma dica importante é ficar esperto com o teu jeito de banco, porque infelizmente eles jogam muito mais pro lado do banco do que pro lado do cliente, né? Com certeza, ele tem as metas dele para cumprir, que o banco também vai cobrar algo. Outro problema também, não sei se você concorda, Giovanni, é ficar fazendo consórcio. Você acha que tá guardando dinheiro, investindo seu dinheiro em consórcio, para você ser contemplado eventualmente. Cara, o consórcio, aí que tá, depende, cara. Tem vários, obviamente tem consórcio bom, consórcio ruim, né? Uhum. O consórcio tem sido uma boa fonte de financiamento ultimamente porque ele não cobra taxa de juros, né? Uhum. Por outro lado, cara, como ele tem aquela questão de lances e tal, a tua contemplação geralmente acaba ficando difícil. Então, assim, o consórcio ele é uma boa situação de financiamento se você realmente quer comprar um bem, se você tem essa disponibilidade de ir guardando um pouquinho
pouquinho por mês. Obviamente, você tem que ficar muito esperto com a taxa de administração do consórcio, porque o consórcio ele não cobra juro, mas ele cobra uma taxa de administração, entendeu? Mas por ele não cobrar juros, seu dinheiro também não está sendo depreciado? Por você não estar rendendo? Não, porque faz muito tempo que eu não leio o prospecto de uma carta de consórcio, mas o teu dinheiro realmente ele vai corrigindo, pelo menos pela inflação, ele vai sendo corrigido, entendeu? Ah, entendi. Então, claro, que daí você acaba contando um pouquinho com a sorte. Geralmente é indicado o consórcio quando você tem a possibilidade de dar um lance também, para você não ter que esperar a contemplação pela tua sorte, né? Mas você conseguir dar uma furadinha na fila, né? Uhum. Agora, inclusive, acho que mudou a lei, é possível você pegar teu saldo de fundo de garantia para dar lance em consórcio, então, imobiliário, obviamente, né? Uhum. O consórcio ainda tem sido uma opção, se você conseguir um consórcio bom, uma opção, uma das melhores opções de financiamento, assim, sabe? Mas aí, nesse sentido, Giovanni, essas modalidades novas, como a NuConta, por exemplo, né? Uhum. Qual que é o grande diferencial delas frente a essas coisas mais tradicionais do mercado? Que seria lá eu investir no Tesouro direto pelo home broker do meu banco, né? Vale a pena, por exemplo, a NuConta? Como que é? Cara, então, o que acontece? Depende muito de como você gosta de trabalhar suas finanças, entendeu? Que nem eu falei, a principal coisa que você tem que respeitar é evitar uma cumplicidade muito grande. Então, você começar a ter conta em vários bancos, tal, assim. E hoje tem aparecido várias dessas startups, tal, que elas, até a própria XP Investimentos, que não era uma startup, mas ela tem facilitado, tem uma plataforma muito boa de investimento, assim, que torna mais fácil essa questão de você pegar o dinheiro da tua conta bancária, você joga para uma conta, teoricamente você deposita numa conta em nome da XP, obviamente um depósito rastreado, e você começa a operar o dinheiro lá, entendeu? Então, e daí quando você quer resgatar pro teu banco, também você resgata. Então, assim, cara, agora a minha dica é assim, né? Não fique gastando muito tempo, de repente, se você tem pouco dinheiro ainda para investir, e você ficar gerenciando sua complexidade, né? Se você tem pouco dinheiro, cara, vai guardando ele no banco, né? Mesmo a tua própria conta, porque o que eu falo assim, de além de você facilitar a tua gestão, você ter poucas contas, porque geralmente conforme você vai abrindo mais contas, as pessoas, os bancos e as instituições, eles vão te cobrando para manter essas contas, entendeu? E daí quando você está pagando várias taxas para manter tudo isso aí. E o banco tá trabalhando o teu dinheiro, né? Em vez de você tá usando seu dinheiro para você trabalhar e ganhar dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. E só que se não é você que está gerando, quem está ganhando dinheiro é o banco. Então, eu acho que, assim, uma grande forma de você render, não é bem render, acho que a palavra não é essa, mas quando você consegue cortar custos desnecessários, né, que eu acho que a gente está avançando até um pouquinho mais na frente da pauta, a gente vai comentar sobre isso, mas quando você consegue ter a disciplina de, olha, isso aqui não faz sentido eu gastar, ou eu poderia estar cortando, eu acho que é uma forma de você fazer o teu dinheiro render. Porque, digamos, você toma eu vejo assim, pelo menos, você toma essa atitude durante 4-5 meses. Você gastava X. Agora você está gastando X menos R$600. Cara, R$600 você rendeu. Talvez você colocasse parte do teu dinheiro num investimento, numa NuConta, enfim, que seja. Você não teria o mesmo rendimento. Apesar de... Não estou falando de investir pensando, daqui um ano eu vou receber tanto. Mas às vezes o corte que você tem renderia mais do que você colocar num título, enfim, né? Isso aí que você falou é bem alinhado. Até eu acabei adiantando um pouco a pauta aí, mas quando você fala assim, beleza, então eu consegui simplificar, vamos dizer, a minha quantidade de contas, tal, entendi de onde que vem meu dinheiro e comecei a conseguir tabelar, por exemplo, como que eu tô gastando. Então eu fiz, como que eu vou começar a analisar a forma como eu gasto o meu dinheiro. Então, assim, a minha sugestão é você trabalhar, agrupar os gastos, entendeu? Então você agrupa gastos, por exemplo, moradia, tudo que eu gasto para manter minha casa, alimentação, às vezes faz sentido você separar a alimentação, tipo, o mercado do alimentação fora de casa, educação, gastos com carro é um grande, lazer, bar, fazer essas quebras, né, de uma maneira inteligente e você ir classificando seus gastos, né? Tem vários quando você passa o cartão num restaurante, ele já entende que é um gasto de alimentação, então ele já classifica essa despesa, né? Então você fazendo essa tabela e daí assim, você fala assim, pô, Giovanni, mas cara, eu vou ter que parar todo mês fazer essa tabela? Aí depende, né? Depende de qual que é a tua ambição de organizar tuas finanças, de qual que é o tempo que você quer dedicar para isso, mas assim, se você tá com muito problema financeiro, por exemplo, todo mês o teu salário não tá sendo suficiente para cobrir as suas contas, tal, eu recomendo altamente que você faça pelo menos durante 3 meses esse controle, né, de como que você tá gastando o teu dinheiro, para começar a identificar onde que você tem oportunidade de cortar e você pelo menos equilibrar as contas, né, deixar a balança equilibrada. Então tudo que você tá ganhando, a primeira coisa que você tem que fazer é fugir se você tiver, por exemplo, utilizando o crédito pessoal para cobrir meses, esse mês eu não consegui dar conta, vou pegar um empréstimo no banco, daí o mês que vem, porque assim, esses empréstimos eles têm uma taxa de juros muito alta,
daí você acaba entrando numa bola de neve em que você vai trabalhando para pagar o empréstimo e quanto mais você paga, parece que o empréstimo não... que realmente a taxa de juros é muito alta, né? Então, assim, dependendo da tua situação, Giovanni, eu tenho uma situação mais regrada, realmente eu consigo guardar um pouquinho por mês, eu acho legal você realmente fazer para você ver como que você está gastando e ver se ainda não tem alguma outra oportunidade para você melhorar ainda mais o teu controle, né? Então, assim, depende de pessoa a pessoa. Tem pessoa que precisa de mais controle e tem pessoa que precisa de menos, né? Então, o que eu sempre falo assim, é você ter a quantidade suficiente que você precisa para manter o teu controle adequado, né? E você teria alguns exemplos de cortes que a gente consegue fazer? Claro. Eu até brinco, né? Tem os grandes... Tem alguns consultores de empresas bem famosos, que é o Falcone, né? Ele tinha uma coluna no exame lá e tal. Ele sempre fala que custo é igual unha, né? Você tem que cortar sempre, porque o custo ele vai crescendo. Então, assim, o que geralmente são por trás da redução, né? Que nem a gente tava falando ali novamente dos bancos, né? Você tem que prestar atenção porque tem muita taxa e tarifa que o banco cobra, entendeu? Então, você tentar negociar, por exemplo, anuidade de cartão de crédito, anuidade de conta. Será que de repente não tem algum banco desses aí, o banco original, o Nubank e tal, que não me cobra alguma dessas taxas? E então, assim, você sempre... Essas taxas são coisas que você não se aproveita disso aí, entendeu? Então, você tem como escolher outras opções de bancos ou de contas. Inclusive, todos os bancos, por uma lei do Banco Central, eles são obrigados a te fornecer uma conta livre de nenhum custo. Obviamente que é um pacote de serviços bem restrito em que tudo que você for fazer, se for fazer transferência e tal, você vai pagar por isso. Mas todo banco, por lei, ele é obrigado a permitir que você abra uma conta nele sem nenhum custo, assim, de manutenção de conta, né? Outra coisa é você ficar atento a serviços recorrentes que você não usa, né? Então, às vezes, assina você tem aqueles clubes, assinaturas, que o pessoal ficou popular hoje em dia, né? Assina cerveja, assina vinho, via fácil, né? Então, assim, uma série de coisas que você acaba assinando e você paga, sei lá, 50, 100 reais por mês, você vai ver no fim do ano, cara, são 1.200 reais que você deixou de utilizar para fazer uma viagem, para, sei lá, trocar de carro ou para bater do financiamento da tua casa, que você deu alguma coisa que realmente talvez não fizesse tanta diferença para ti, entendeu? Sim, um exemplo, assim, uma assinatura recorrente que eu acho que vale a pena o ouvinte assinar é o apoio ao podcast, tá? PicPay.com/podtag. Eu confesso que eu tenho uma dessas assinaturas que é de café, cara. Eu pago lá R$95 por mês. A hora que você falou, esse pessoal que assina cerveja, vinho, eu pensei nessa conta todo mês, cara. Agora eu tô pensando. Cara, assim, é aquilo que eu falo, assim, eu sou um cara que não gosta de falar assim, corte tudo, assim, mas, cara, assim, por exemplo, beleza, você gasta R$100 por mês em café, né? R$1.200 de café por ano. Cara, será que não é mais legal pra ti, fazer uma viagem um fim de semana do que tomar café o ano inteiro? Entendeu? São escolhas. De repente você fala assim, não, Giovanni, pra mim é mais importante tomar o café todo mês. E é compreensível isso, por isso que eu falo, a escolha das tuas finanças, você tem que acomodar aquilo que é mais importante pra ti. Pra mim é mais importante viajar, é mais importante, sei lá, trocar carro, ou é mais importante tomar o café, ou tomar vinho, ou tomar cerveja, cara, entendeu? Não tô falando que você tem que obrigatoriamente cortar isso aí, mas você tem que fazer a conta, será que realmente eu não posso gastar 50? Não posso gastar, entendeu? É você fazer escolhas de coisas que são mais importantes pra ti do que outras, entendeu? Com relação a escolhas, até mesmo prioridades, né? Mesmo planos de vida em geral. Normalmente, quando você começa a organizar suas finanças, você começa a observar tanto os gastos fixos quanto recorrentes. Pra quem ainda não tem isso estruturado, como é que a pessoa começa a montar um orçamento mensal? Ela combina extratos ou o que ela pode fazer para começar? Aí que tá, depende da metodologia que você vai. Você pode pegar um aplicativo, né? E o aplicativo simplesmente ele vai vincular com a tua conta do banco e ele vai trazer isso ali e você vai ter que classificar cada despesa num desses grupos, né? Ele vai fornecer alguns grupos, você pode escolher e você vai classificar as suas despesas dentro do aplicativo. Se você pular para um Excel, vamos dizer, você vai ter que pegar, obviamente, vai ter que colocar lá e você vai ter que fazer uma lista desses gastos, ou você pode criar esses grupos e pegar assim, todo mês, pego meu extrato do banco e pego meu cartão de crédito e faço isso aí meio separado assim, meio que no papel e na caneta e depois jogo numa planilha. Ou deixo só compro na papelaria um caderno e coloco lá tudo que saiu e tudo que entrou, né? Os próprios aplicativos, eles permitem que você faça esse controle, por exemplo, eu coloquei 50 saquei R$100 e deixei na minha carteira. E daí eu não passei o cartão nada, mas eu gastei R$20 pra pagar um estacionamento. Você pode dar baixa no próprio aplicativo, eu gastei isso e tal. Então, assim, obviamente que
é aquilo que eu falei, né? Você tem que entender, por exemplo, talvez você pode colocar um outro e não ficar cuidando muito dessas despesas pequenininhas que elas vão tomar muito teu tempo, mas é muito importante você conseguir ver, por exemplo, tem uma despesa de aluguel, tem uma despesa de financiamento, tem uma despesa de carro, entendeu? Tentar. O próprio carro é algo que, quando você vai ver assim, você fala, beleza, mas eu tenho o meu carro, mas, ele não custa nada, mas você vai colocar, a gasolina, principalmente a gasolina depois desse aumento que teve, né? Sim. Seguro, o IPVA, a própria depreciação do veículo, né? Exatamente, uma coisa que quase ninguém considera é a depreciação do carro, né? E você compra, cara, um carro hoje, você tira da concessionária e já perde 10%, daqui a pouco você perde 20%, daqui a pouco não vale nada. Então, hoje em dia até com os próprios aplicativos, que tem Uber, 99, é muito, muito fácil você conseguir fazer outras alternativas, né? Então, mas basicamente, quando você vai fazer esse orçamento, assim, você fala assim, é difícil você entender onde é que você vai cortar se você não souber pra onde que tá indo, entendeu? Então você fala assim, cara, eu tô gastando 3 mil reais por mês, beleza, mas eu tô gastando tanto em moradia, tanto em alimentação, tô gastando bastante com o meu carro, tô gastando em bar, tô gastando em lazer, entendeu? Então você começar, não tô guardando nada. O Renan tá gastando em bar, cara, tá? O Renan, meu Deus. O Renan tá cachaço. Não tenho culpa sobre esses fatos aí. Bar é investimento, né, cara? Mas enfim, você tendo essa visão, né, você começa a ver as oportunidades de cortar, né? É uma questão de priorização, né? E daí, claro, você vai cortando onde dói menos, né? Onde é mais representativo. Por exemplo, vamos supor o teu café, né, cara? Eu gasto tanto por mês em café, mas, cara, eu gasto, sei lá, 300 reais por mês com, sei lá, algo muito... onde que é mais... É muito mais fácil você reduzir uma despesa que você tem por mês de, por exemplo, eu gasto em alimentação fora de casa, almoçando e tal, eu gasto 2 mil reais por mês, cara. É muito mais fácil você cortar aí, você vai ter que, talvez, economizar 1 ou 2 reais por dia, do que você cortar o teu café, entendeu? Então, assim, sempre as contas maiores, elas merecem mais atenção. O meu carro é uma conta maior, beleza. O que eu posso cortar no meu carro, entendeu? Ou o que eu posso cortar o carro, entendeu? Até mesmo aquele plano de celular que você nem usa, mas que você tá pagando bem caro. Pois é a mesma coisa, por exemplo, Netflix, cara, aí eu falo, não, vou cortar meu Netflix, mas, cara, Netflix é um negócio que você usa, mas é 20, 30 reais por mês. Então, talvez você deixar, por exemplo, você comer, ao invés de você gastar, 30 reais por dia pra comer, você gastar 25, tá ligado? E isso aí vai fazer diferença, é mais fácil, assim, dói menos do que você, deixar de ter o Netflix, deixar de ter o Spotify, tá ligado? Com certeza. Então, às vezes isso é questão de parcelar, né? Por que eu falo assim, até tem umas coisas da pauta ali que você fala assim, parcelar vale a pena ou não, né? Então, a gente vai entrar nisso, mas, cara, qual que é o problema do parcelamento? O problema do parcelamento é você acumular muitos parcelamentos simultaneamente. Então, você pega teu cartão de crédito, cara, e 70% da tua fatura já são contas que você gastou lá atrás, entendeu? Então, assim, não tem nenhum problema você usar o parcelamento desde que seja algo que te ajude a realizar teus sonhos, a comprar as coisas, a você se programar nas tuas finanças, e não a se estrangular nas tuas finanças, entendeu? Mas aí uma pergunta, por exemplo, se eu tenho um salário que não comporta eu comprar bens que são muito caros, por exemplo, eu quero comprar um imóvel. A minha melhor opção seria realmente entrar no financiamento? Então, cara, aí é que o imóvel tem uma situação bem específica porque ele tem a situação de você comprar e alugar. Isso aí é uma conta que também tem pessoas que depende muito das condições que você compra o imóvel e das condições disponíveis de investimento, se você tem o dinheiro, se você não tem. Mas assim, com certeza, né? Você não pode falar assim, cara, eu quero comprar um carro e tal, você nunca vai ter um salário que você vai comprar um carro à vista. Quer dizer, eu torço para que você consiga isso, mas é difícil, né? Então, realmente, assim, o financiamento ele existe, ele tem que... E ele não é uma coisa ruim, assim, só que ele é uma coisa que tem que ser bem utilizada, entendeu? Então, assim, quando a gente acaba falando de financiamento, assim, vamos lá, financiamentos ruins. Cara, financiamento ruim é crédito pessoal, cheque especial, é um dinheiro que o banco te fornece sem ter nenhum bem, sem ter nada de garantia, então é um juro caro, entendeu? Ele vai te cobrar caro por esse dinheiro. Agora você começa a falar assim, financiamento, por exemplo, eu comprei uma televisão em 12 vezes. Cara, o que acontece hoje? Se você, infelizmente, se você for na loja e você fala assim, cara, eu compro essa televisão à vista, o cara vai te dar, sei lá, pouco desconto ou nenhum desconto. Então, cara, é melhor você parcelar, né? Você não estrangula a tua finança aquele mês e você vai... Agora, é uma ferramenta importante para você realizar teus sonhos e você comprar aquilo que você quer. Desde que bem usado, agora, né? O ponto que você tem que cuidar é você não só acumular financiamentos de uma maneira que você acabe estourando a tua condição financeira de pagar esses financiamentos todo mês, entendeu? Eu acho que pra cortar custo e inclusive se ganhar algumas coisas, eu acho que você tem que ter cara de pau, pedir desconto, acho que você tem que sempre cobrar aquele amigo que tá te devendo. Eu acho que isso, se você pensar, é R$1, R$2 ali, cara, no fim do mês, às vezes pode, numa dessa, te brincando ali, por exemplo, que o Paulo falou que gasta 90 e poucos café, talvez
talvez numa dessas, nos descontos, ele bata uns R$90 e toma o café dele, entendeu? Não, e é que o problema é que o financiamento ele é muito sedutor e as pessoas acabam caindo na armadilha, né? Tipo, de comprar bens. Geralmente aquilo que ela não precisa, principalmente a mulherada, ela é bem influenciada por isso, né? Chega numa loja, ela, tem um negócio que é bonito, que ela tem vontade de comprar, mas que não necessariamente ela precisa. Mas como ela tem esse argumento, eu vou parcelar em 6 vezes e não vou ver pagar, ela acaba comprando. Só que nem eu sempre brinco até com a minha mulher, né? Minha namorada. Ela fala assim, mas eu tô parcelando. Eu falo assim, cara, não é porque você tá parcelando que ele vai custar mais barato. Ele vai custar a mesma coisa. Se custa R$200, custa R$200. Se custa 1.000, custa 1.000, entendeu? A diferença é que você vai pagar parcelado. E outra diferença é que você tá abrindo mão desse dinheiro no futuro também, né? Exatamente. Então o grande problema do parcelamento é esse aí. Porque às vezes você acaba pagando taxa pra ter o financiamento. Então, assim, você tem que tentar fugir dessas taxas, né? Principalmente bens pequenos. Tipo, não vale a pena você pagar juro pra comprar uma televisão. Pra você comprar, sendo que hoje em dia você consegue, sei lá, parcelar em 6 ou até menos vezes sem ter essa questão de juros, né? Com certeza. Então, você tem que usar o parcelamento de uma maneira inteligente. Até uma coisa que surgiu na palestra lá que a gente teve lá que o Luiz participou, foi uma dica, né, do pessoal que tem algumas ferramentas que permitem que você parcele e depois você antecipe esse parcelamento e você tem um desconto, né? Então, você tem como várias formas de trabalhar os financiamentos, os parcelamentos a teu favor, né? Eu acho que quando tem sem juros, eu não sei, alguns cartões de crédito oferecem isso, né? Então, eu tenho essa prática, assim, eu chego e pergunto, tem parcelamento sem juros? Às vezes a empresa fala, 10 vezes sem juros. Eu faço em 10 vezes sem juros, espero uma semana, vou no meu cartão de crédito e adianto. Aí ganha lá 5, 6% de desconto. Coisa que se você pedir pra pessoa, você me dá 6% de desconto, ela fala, não tenho como. Então, tipo, sim. Se existe a possibilidade, cara, eu gosto de aproveitar. Uma outra coisa que eu queria pontuar também é que se você faz um financiamento muito grande, você tem que tomar muito cuidado pra conseguir pagar esse financiamento. Se você faz, por exemplo, pra 10 anos, você não tem como garantir que em 10 anos você vai continuar a ter a sua fonte de renda que você tem hoje em dia. Claro, você pode passar por períodos de instabilidade na economia, ainda mais que a gente vive no Brasil, né? De que você possa ficar sem emprego, ou a sua renda diminuir, ou você ter alguns gastos imprevistos a mais. Então é sempre uma coisa também a se ponderar se você ainda vai ter a sua fonte de renda daqui a 10 anos. Com certeza, com certeza. 10 anos são 3 mandatos políticos num país que é bastante instável. Não, com certeza, cara. Você tem que sempre olhar pra frente e ver, né? E também, assim, geralmente o que acontece? Quando que o pessoal acaba contraindo financiamento e tal, que são os financiamentos mais caros e que acabam não prejudicando, que dando mais trabalho pra controlar. Por exemplo, você vai comprar um apartamento, né? As pessoas, às vezes, elas esquecem que... Elas falam assim, qual que é a parcela do apartamento? A parcela do apartamento é R$2.000. R$2.000 cabe no meu bolso. Só que daí acontece, ela compra o apartamento e ela esquece que, às vezes, por exemplo, mensalmente ela vai ter o condomínio. E o condomínio é R$700. Então não é R$2.000, é R$2.700 que ela vai gastar pra morar. Ela, às vezes, esquece, por exemplo, beleza, mas eu vou comprar meu apartamento e eu vou me mobiliar, cara. E daí, quem já mexeu com obra ou com mobiliar um apartamento, você sabe que você vai comprar isso, você vai comprar aquilo, cara, e o teu dinheiro acaba... Esses R$2.000, você fala assim, não, R$2.000 cabe no meu orçamento. E daí, quando você vai ver, entre eu pagar um condomínio, eu pagar uma internet, eu pagar água, luz, tal, TV a cabo, tudo isso aí, alguém pra limpar... Cara, você vai ver no final esses R$2.000 acaba virando 3.500, 4.000, entendeu? Com certeza. E a mesma coisa carro, você compra o carro, quanto que é a parcela do carro? A parcela do carro é tanto, mas aí você tem que gastar com estacionamento, você vai ter que gastar com... Às vezes até você considera o estacionamento combustível, mas aí você não pensa, tem que trocar óleo, tem que trocar o filtro do motor. Pneu, cara, você vai comprar um pneu hoje em dia, o pessoal fala em R$500, 600, 700, cara, é muito caro, né? E são despesas que a gente não vê no dia a dia, mas que, daí chega um mês que você tem que comprar pneu pro teu carro, você fala assim, caramba, cara, vou ter que ficar pagando 6 meses de pneu pro meu carro. Pois é. Inclusive até saiu um site da Uber pra você calcular o peso do seu carro. O link vai ficar aí, né? Ele puxa um pouco a sardinha, mas com certeza. Cara, a conta não foge muito daquilo não, cara. É impressionante. Eu lembro, teve um amigo meu que fez, cara, ele não tem um carro muito... Tem um carro popular, assim, não é muito novo, cara, ele fez a conta que o carro dele custa R$90.000. Ele falou, cara, tinha que estar lá andando de Mercedes e tô andando com carro popular. Eu falei, cara, se tivesse a Mercedes, ele ia custar o triplo também disso aí. Ainda mais que também as pessoas só se lembram do IPVA quando ele chega. Isso, pois é. Não, e às vezes a gente não vê, né? Tem o próprio licenciamento, algumas contas que não chegam por correio que a gente tem que ir lá no banco ou entrar no site lá e imprimir. Multas, né? Por exemplo, esse é um negócio que quem tem no orçamento é a primeira coisa que precisa arriscar, cara. Multa é um negócio que é evitável, é uma despesa realmente total desnecessária que não reverte em nada pra você, além do mais te prejudica e se você tiver vários, você tem que ir lá fazer a porcaria da reciclagem, né? Então...
Mas avançando um pouquinho na pauta aí, eu queria comentar sobre alguns produtos financeiros que podem ajudar a gente, depois de já ter organizado o nosso fluxo financeiro, depois de a gente já ter entendido onde cortar. Beleza, sobrou um pouquinho, aonde que eu podia colocar um dinheiro para que ele se transformasse em mais dinheiro e assim eu conseguisse ter um fluxo melhor, até uma renda extra, quem sabe até cobrir o meu salário, né? Que acontece em alguns casos. Como que vocês acham aí que a gente consegue ter um rendimento bacana? Então, Luiz, cara, vamos lá, vou começar por um lado mais simples, depois a gente vai avançando. A gente já teve falando algumas coisas de investimento aí, né? Então, assim, via de regra, se você chegar hoje no teu banco, né, a maioria dos bancos vai te oferecer pacote básico, isso aí tudo você consegue fazer através da tua conta corrente. Então, tem aquela questão, por exemplo, do título de descapitalização, né, que eu brinco, que realmente é um produto que o pessoal vende como investimento, mas a rentabilidade dele é baixa em troca dessa questão de você poder participar do sorteio de prêmios, né? Ele tem as características lá ruins para você resgatar o teu dinheiro antes do prazo, então não é um produto, eu definitivamente não considero um produto de investimento e não acho que deve ser tratado como tal. Daí tem a questão da poupança, que a gente já falou, que ela mantém aí em torno desse 0,5% ao mês, no cenário atual é um bom rendimento, você não tem aplicação mínima, ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, então assim, se o banco quebrar, vamos dizer, tem que ter a poupança. Claro que teve, historicamente, lá aquela vez que o governo confiscou a poupança, né, então, mas assim, via de regra atualmente é um investimento fácil de você trabalhar, você pode transacionar o teu dinheiro entre a tua poupança e a tua conta corrente, você não vai pagar nenhuma taxa, né, e você pode programar mensalmente, na maioria dos bancos, para que todo mês você tenha um depósito, sei lá, de 200, 300, 100 reais da tua conta corrente para tua poupança, então, para você meio que ir fazendo o teu produto financeiro, entendeu, você não ficar dependendo desse título de capitalização que o banco te oferece, se você não tiver disciplina, para todo mês lembrar que você tem que fazer esse depósito. E tem também, assim, a renda fixa, né, que são aplicações em que elas são livres de risco, né, só que elas têm menor rentabilidade, então, assim, elas rendem um pouquinho mais que poupança, mas elas não rendem tanto quanto, por exemplo, investir em ações, tá? Então, a renda fixa geralmente vai ser o CDB, que é o percentual da taxa básica do CDI, que é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si, então você vai conseguir, sei lá, 97%, ou até alguns bancos 100%, 103% do CDI, que é uma rentabilidade que vai dar um pouquinho acima da poupança hoje em dia. Você tem o título do tesouro, que o pessoal fala aí, só que daí título do tesouro... Que é bastante seguro. É bem seguro também, né? Porque, pra você levar um calote só se o Brasil quebrar, e se o Brasil quebrar... É só se o governo federal quebrar. Só que no caso do governo, nem que ele tem que imprimir dinheiro, né? Ele vai dar um jeito de pagar, então... Se o país quebrar, cara, independente se o teu dinheiro estiver em banco A, banco B, tiver com o governo, cara, o real não vai valer nada. Então, assim, de qualquer forma, a gente trata isso aí como operações livres de risco, né? Só para conceituar o que é o CDB é o crédito de debênture bancário, é isso? Isso, cara. Na verdade, assim, o CDB o que ele é? Que nem eu tava explicando ali. O CDB é o produto mais tradicional de renda fixa. Por quê? Atualmente tem uma taxa que chama CDI, que é o Crédito de Depósito Interbancário, que é a taxa em que os bancos emprestam dinheiro entre si. E ela é muito próxima à Selic, que é a taxa básica que o governo define lá, que é a taxa básica de juros do país, né? Então, assim, ela meio que regulamenta todas as aplicações, e se você for trabalhar com, por exemplo, Giovanni, eu quero trabalhar com renda variável. Mesmo esses fundos variáveis, que vai investir em ações, vai investir em dólar, em câmbio, eles vão comparar com o CDI, que o CDI é como se fosse a taxa mínima que o país rende, né, livre de risco. Uhum. E daí quando você fala de CDB, o CDB ele te garante um percentual desse CDI. Então vamos supor que o CDI ele está rendendo 0,6, 0,7 ao mês, que é mais ou menos o que ele tem rendido ali. Você vai ter um percentual sobre essa... Então, por exemplo, vamos supor que você receba 0,90% desses 0,66, entendeu? Que é o CDI. Você vai receber, na prática, vai estar rendendo 0,6, 0,59 o teu CDB, entendeu? Então ele vai ser uma taxa, um percentual do CDI. É um produto fácil de você conseguir nos bancos, que é um pouquinho melhor que a poupança. Só que hoje, como as coisas estão dando muito próximas, né? Só que tem banco que já tem restrição, por exemplo, para você conseguir tem aplicação mínima e tal, e coisas que a poupança hoje não tem, né? Então eles estão muito parecidos. Tem também a questão do tesouro direto, que você pode comprar e eles fornecem uma rentabilidade um pouquinho maior, só que também você vai ter que resgatar lá mais pra frente. Então, cada banco ele tem alguma cesta de produtos que você pode pegar quando se fala de renda fixa, né? Tem que ter um certo cuidado na hora de escolher os títulos, porque o dinheiro pode ficar preso e se você tentar tirar, você perde os rendimentos, né? Exato. E também tem a questão, assim, uma vantagem que a poupança tem, que a renda fixa não tem, é a questão da poupança livre de tributos, né? Então, assim, o teu rendimento ele é líquido, e quando você vai trabalhar na renda fixa, a alíquota é aquela questão, assim, tem uma tabela lá que conforme você vai deixando
mais tempo o dinheiro, é menor a tributação. Mas, por exemplo, eu coloquei 10 mil e eu fui lá e saquei 11. Então, rendeu R$1.000. Esse R$1.000, conforme a quantidade de tempo que ele ficou aplicado e tal, vai ter uma tarifa de tributo em cima, uma tributação em cima desse dinheiro, entendeu? Desse rendimento, né? Não do montante principal, mas do rendimento, sim. Mas dependendo do rendimento, vale a pena. Mais claro, que a poupança, claro. Porque a poupança paga mal pra caramba. Mas já incide o imposto de renda e o IOF na fonte já, do rendimento. Isso, exato. E daí, assim, além do produto de renda fixa, né, que são esses aí mais livres de risco, tem a renda variável. Então, tem muitos bancos mesmo que já oferecem isso aí, né? Então, você vai chegar lá, vai ter um fundo multimercado, vai ter um fundo que investe em câmbio, vai ter um fundo que investe... Que daí, realmente, são produtos que eles podem ter um rendimento maior, mas eles também estão expostos a risco maior, entendeu? Então, assim, atualmente, assim, os fundos que investiam em câmbio valorizaram astronomicamente, porque o dólar disparou, né? Então, só que, via de regra, cara, isso não é sempre que acontece. Então, na maioria das vezes, esses fundos acabam dando de lado. Entende? Então, assim, você pode ter um rendimento maior ou pode ter e obviamente sempre aquela questão, risco e retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, quanto menor o risco, menor o retorno. Então, assim... E os fundos multimercados também é importante ressaltar que eles não são garantidos pela FGC. Não. Você aplica por sua conta em risco e tem uma agência que classifica aquele fundo, né? Isso. O FGC, pra galera que não sabe, é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, aplicações, por exemplo, até em renda fixa, por exemplo, o CDB, que eu vou aplicar num banco, que é um banco que, geralmente os bancos mais novos e menores, que não são bancos tão, vamos dizer, sólidos, eles acabam pagando mais percentual do CDI. Então, eles pagam 110% do CDB. Você fala assim, mas como que eles são menores e estão pagando mais do que um Itaú, que um Bradesco? Por quê? Porque eles têm, teoricamente, o maior risco. Só que até R$250 mil aplicados no CDB, você é garantido pelo FGC, que é o órgão do governo, né, o Fundo Garantidor de Crédito, que se o banco quebrar, ele vai te pagar aquilo lá, entendeu? Então, assim, quando você fala de renda variável, raramente, ou acho que nenhuma é garantida pelo governo, né? Então, você acaba ficando desprotegido, coisas que com a poupança, com a renda fixa, você tem um rendimento menor, mas você está protegido, né? Sim, e aí você tem que ter estratégias para trabalhar com renda variável, diferentemente da renda fixa, que você pode, em alguns casos, deixar o dinheiro lá rendendo e esquecer dele por um tempo. Isso, exatamente. A renda variável requer também um investimento de tempo de você estar acompanhando o desempenho das suas ações. Claro, e também tem a questão, assim, de diversificação, né? Então, é aquela questão, assim, que o pessoal sempre vive falando assim, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, você coloca um valor pequeno, por exemplo, eu tenho um portfólio para investir, eu tenho R$100 mil. Você tem que colocar lá um pouquinho em risco, você pode colocar, mas coloca um pouco pequeno, entendeu? Você pode colocar uma parte maior em renda fixa, então, você pode ir diversificando o teu dinheiro em várias cestas, né? Até para diluir o teu risco e também para você colocar conforme a tua, por exemplo, eu já tenho família para cuidar, então, cara, trabalha com, eu tenho incerteza sobre o meu trabalho, agora já tô num trabalho mais sólido e tal, você pode começar, você tem que ver qual que é o teu apetite de risco, né? E até mesmo para você criar um lastro, um fundo para cobrir o teu risco na renda variável. Perfeito. E qual que é a sua opinião, Giovanni, sobre investimentos em criptomoedas? Você tem alguma experiência com criptomoedas? Cara, eu tive experiência, inclusive, eu ganhei dinheiro e perdi dinheiro com Bitcoin, né? É um negócio que tenho acompanhado recentemente, o Bitcoin. Assim, é algo que está começando, eu vejo de uma maneira positiva. Realmente o que aconteceu foi uma bolha, né? Eu não sei qual que vai ser o futuro das criptomoedas, né? Tem surgido muitas criptomoedas e é difícil a gente separar de qual que efetivamente vai prosperar ou qual que não vai, né? Eu realmente ainda considero como um investimento de alto risco, assim. Por quê? Porque ele é muito próximo de ações, né? Ele é um investimento que demanda muito controle, você está acompanhando muito lá. E é meio cruel isso aí, porque, por exemplo, você compra Bitcoin, ele vai estar variando noite e dia, cara. Sexta, sábado e domingo, entendeu? Então, por exemplo, você tá domingo tomando cerveja, cara, teu Bitcoin tá variando. E numa dessas aí você pode perder, pode ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, é um tipo de investimento que ele exige que você já todo dia cuidando, para que você ganhe quando ele cresce e quando ele desce também, né? Entendeu? Porque, por exemplo, a minha experiência com o Bitcoin foi assim, o Bitcoin valia na época R$8 mil, eu lembro. E daí eu coloquei o dinheiro lá e eu não precisei ficar controlando. Obviamente que ele variava 10%, 5%, que é uma variação muito grande quando você vai falar principalmente comparando a rentabilidade que a gente tem atualmente. Por exemplo, 6%, que é uma coisa comum pro Bitcoin variar durante o dia, é o que o Brasil, sei lá, varia o ano. Precisa de um ano, entendeu? Então, assim, se você tiver tempo, disponibilidade para ficar assim, independente se é de madrugada, você colocar lá o teu aplicativo para apitar se o Bitcoin cair, se o Bitcoin valorizar e tal, ele é um bom investimento. Agora, se você não tem tempo para ficar acompanhando e você não
quer correr risco, entendeu? Tipo, tem pessoas que realmente, tipo, ganhei um pouco de dinheiro, daí depois ele deu aquela oscilada, perdi, Sim, entendeu? é bem variável. Acabei e falei assim, cara, não é algo que eu quero continuar brincando, porque assim, eu comecei a ter que ficar, porra, de noite acompanhando Bitcoin e tal. Eu falei, cara, vou deixar um pouco lá, e eu deixei, sei lá, um valor da minha carteira de investimentos, por exemplo, eu ainda tenho Bitcoin, que é um valor que não me faz diferença e que tá lá. Vamos supor que o Bitcoin tenha novamente um pico, que ele vai bater 60, 70, 80 mil reais, daí eu vou lá e vendo, entendeu? Mas não é algo que eu vejo assim como ficar especulando dia a dia, entendeu? Tem gente que trabalha com isso até hoje, e não é ruim, cara. Por exemplo, eu tenho acompanhado nos últimos meses, o Bitcoin tá oscilando de 25 para 30 mil. Então, por exemplo, se você, sempre que ele chegar a 30 mil, você vender, quando ele chegar em 25, você comprar de novo e você vender a 30, cara... Você já tá fazendo um bom lucro, claro. Você ganhar esses 5 mil em relação ao 25, cara, ele é um ganho, pô, de um quinto, né? Então, pô, 25% que você tá valorizando, que é uma valorização que você não ganha em nenhum lugar, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu não sou contra, tem gente que é muito xiita, tal, os bancos, não sei o quê. E outra coisa também que tem que observar, principalmente aqui no Brasil, é que as plataformas ainda elas estão mordendo um fee muito grande, assim, sobre você colocar o dinheiro. Hoje eles até não estão mordendo você quando você vai colocar o dinheiro, mas quando você vai retirar o dinheiro, os caras te cobram 3%, entendeu? Então você tem que começar a ver, toda vez que você vai fazer uma operação, ele tem uma taxa lá que é paga mesmo em bitcoins, tá ligado? Então, assim, hoje ainda é meio caro operar no mercado de Bitcoin e ele demanda uma atenção alta, mas se você tiver propenso a passar por esses riscos e dedicar esse tempo, eu vejo que é uma aplicação boa, como, por exemplo, atualmente a Bolsa de Valores, que ela teve aquele boom lá atrás, todo mundo entrou, daí ela atingiu um patamar e ficou andando de lado por muito tempo, que nem hoje em dia já tem papéis que têm performado ultimamente muito bem. Se você for ver, tem muitos fundos multimercados hoje, muitos fundos que investem em algumas carteiras de ações que têm valorizado, entendeu? Então, assim, tudo aquilo que... A questão do investimento se trata assim, eu não tenho disposição para ficar analisando, cara, põe no renda fixa. Porra, eu tenho tempo, eu tenho interesse, eu tenho gosto por isso, eu quero aprender isso, entendeu? Cara, tem simuladores online para você ficar testando, você não precisa de sair de cara brincando com a tua grana, entendeu? Simuladores, inclusive, é o que não faltam. Todas as corretoras de investimento hoje em dia te dão um simulador. E você pode ir brincando. Eu conheço vários amigos que curtiram ganham dinheiro, tem muita gente que ganha vida assim, só que, cara, é uma vida meio de gambler e realmente ela acaba ficando muito próxima do vício. Tem muita gente que consegue acumular riqueza disso aí, depois ela vai inflando o ego e chega um ponto que, pô, a pessoa se torna tão autoconfiante que ela vai lá e começa a trabalhar de uma maneira alavancada e perde tudo que conquistou, sei lá, em anos de trabalho, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né, pra não perder pra cabeça. Com certeza. Quando a gente fala de investimentos. Que eu diria o segundo passo depois que você organizou as finanças, né? Você começar a pensar realmente em crescer. Isso. Mas tem muitas exchanges e até mesmo o Bitcoin agora permite você definir um limite de parada, né, para sua perda, que é o que o pessoal chama de stop loss. Sim, stop loss, stop gain, né? Também, assim, uma coisa que nem da mesma forma como você vai falar assim, tem os investimentos mais tradicionais que o banco fornece pra gente, tem os investimentos mais modernos, tipo criptomoedas, e também tem vários investimentos tradicionais, por exemplo, que a gente não pode desconsiderar. De repente você virar sócio de algum negócio, né? Você comprar um imóvel, você fazer uma carteira de imóveis. Sempre, claro que, novamente, você sempre vai navegar por risco e retorno, entendeu? Mas assim, sempre aqui você tem que, de novo, se preocupar em construir patrimônio. Então você vai guardar dinheiro e você vai investir ele. Como que você vai investir da melhor maneira? Tentando maximizar o teu resultado e tentando ver formas. Por exemplo, teve uma vez um exemplo que eu escutei que foi muito marcante, né? Que teve um cara que falou assim, cara, eu tenho 3 mil reais pra investir. E daí o cara não sabia o que ele fazia com esses 3 mil reais, se colocava na poupança, se comprava ação. Daí ele fez a conta, se colocasse na poupança, ele ia ganhar, sei lá, na época 1% ao mês, cara, quase nada. O que ele fez? Ele foi lá e comprou uma cama elástica, cara. E daí ele alugava todo fim de semana. Tudo bem que ele tinha o trabalho de pegar a cama elástica, ele tinha que carregar a cama elástica, pagar um caminhão pra ir buscar, pra ir levar. Mas, cara, ele alugava por um fim de semana, ganhava 100 reais por fim de semana. Então, por mês, ele ganhava 400 reais, entendeu? Então, às vezes a gente fica, porra, cara, mas eu só tenho pouco. Mas, cara, como que você pode fazer esse dinheiro render, entendeu? O que tá dentro das tuas possibilidades de você fazer um bico, de você fazer um a mais, de você... Principalmente aqui no Brasil, né? Que a galera é doida por isso, cara. Então, realmente é importante você manter a criatividade, não só pro lado das criptomoedas, para você pensar, tipo, nesses dinheiros fáceis, assim, que eles orbitam ao redor da gente, que é só a gente dedicar um tempo para tentar agarrar eles, né? E
Giovanni, você teria algumas dicas de materiais ou hábitos, enfim, que a gente poderia usar para ter esse controle? Claro, claro. Veja, a gente estava falando muito sobre hábitos de consumo, sobre gastar menos, sobre ser inteligente nas escolhas que você faz com a grana, né? E tem um seriado que tem no Netflix que se chama Minimalismo. Ele é muito legal porque ele começa a questionar essa necessidade que a gente tem de possuir várias coisas, entendeu? E ele pode ajudar você a, de repente, falar assim, cara, pô, eu olho para a quantidade para os meus gastos mensais e eu não vejo nenhuma oportunidade de cortar, entendeu? E talvez esse seriado, na verdade não é um seriado, é um documentário, né? Ele vai te ajudar com alguns insights de como você conseguir ver oportunidades de questionar coisas que realmente talvez você não precise, né? Então é bem bacana. E tem algumas leituras, né, que eu particularmente gosto, e algumas que são muito clássicas, né, que, sei lá, o próprio Pai Rico, Pai Pobre é bacana pra quem não leu. Os Segredos da Mente Milionária é um livro bem bacana que ensina você a meio que educar um pouco a tua mente de como que os ricos pensam, assim, né? Então, você abrir, você começar a questionar alguns hábitos que às vezes você fala assim, porra, cara, por que eu não sou rico? E às vezes você mesmo tá se auto-sabotando em algumas escolhas ou alguns pensamentos que você tem ou que a própria sociedade embute na nossa cabeça, né? Tem um outro que também é bem legal, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele é um conto, assim, meio que uma historinha, mas ele, pra quem não gosta muito desse financeiro, assim, ele acaba contando a história lá e é envolvente, é bacana, assim, sabe? Traz alguns conceitos básicos bem legais. E tem também um mais moderno, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, que é um dos que eu li mais recentemente e que ele também, inclusive, fala um pouco dessa dinâmica entre equilíbrio de vida profissional, pessoal, sobre grana, né? Então é bem, bem bacana. Acho que essas leituras aí... E, cara, tem muito blog, tem muita informação, é só pesquisar, né? Eu queria agradecer você, então, Giovanni, por ter compartilhado um pouquinho sobre a introdução a esse processo de cuidar do seu próprio dinheiro. É claro, ainda tem muitos assuntos que a gente poderia aprofundar, né, e falar sobre outros tipos de investimento e tudo, mas como esse é o primeiro episódio desse quadro, então realmente o propósito é uma introdução. E pro ouvinte que quiser ouvir algum tema dentro aí dessa parte de finanças e educação financeira, enfim, comenta aqui pra gente. Eu tenho certeza que o Giovanni também vai querer participar de outros episódios e a gente também tem alguns contatos já alinhados, então você ouvinte que quer ouvir mais sobre isso daí, deixe seu feedback. Giovanni, muito obrigado pelo seu tempo, pra mim realmente foi muito bacana e eu vou começar a guardar um dinheiro aqui, fazer um cofrinho aqui em casa e guardar minhas moedinhas. Legal. Não, cara, eu que agradeço a oportunidade aí, sempre enriquecedora aí, cara, e o que vocês precisarem aí enfim, eu gosto de falar, cara, então podem contar aí comigo aí, vamos à frente, né? Agradecer a presença, porque a gente sabe como a questão de tirar um tempo pra conseguir gravar é uma coisa difícil, então valeu por participar. E eu vou voltar pra minha planilha do Excel aqui, que ela tava desatualizada, isso é sério. Legal. Eu também queria agradecer pelo seu tempo, Giovanni, por dar essas dicas de finanças pessoais. Eu sei que deve ter muito ouvinte que ainda não tem isso muito bem estruturado. Eu particularmente tinha contas em várias corretoras e vários bancos e eu tô tentando diminuir essa complexidade aos poucos. Legal, cara. Giovanni, obrigado aí pela participação no podcast e eu já volto aí, pessoal, que eu vou ali no banco fechar uma conta. Valeu, mestre. E não esqueça, ouvinte, que esse episódio foi trazido a você orgulhosamente pela Impulso Network, que está revolucionando a forma de trabalhar remoto no Brasil. Não deixe de curtir em todas as redes sociais, entra no nosso Slack, podtag.com/Slack e pegue abraços, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.